versículo 36. Aleluia. Evangelho de Jesus, eu vou escrever Lucas, capítulo 7, versículo 36. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Quem encontrou da glória a Deus? Está escrito assim, palavra fiel, digna de toda aceitação. 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. Fala-se comigo, Senhor. Fala comigo. Assenta, desocupa as mãos e glorifica o Rei da Glória que ele merece. Queridos irmãos, Jesus Cristo, ele passava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Ele estava vindo de Cafarnaum. Não é Carrefour, é Cafarnaum. Jesus está vindo de Cafarnaum e começou a passar em outras aldeias, em outras cidades. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que chegou perto dele um fariseu. O fariseu é um advogado da lei, é um doutor da lei, erudito da lei. Por quê? Porque ele entende a lei. E a lei, meus irmãos, que foi dada por Moisés lá no Monte Sinai, as 613 leis, os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés no Monte Sinai, a gente sabe que está constituída na lei municipal, estadual, federal. É a lei, meus irmãos, constituída em todos os países, se você for olhar. Não matarás, não roubarás. Então era um homem que era doutor, era fariseu, era só um trocadilho de palavra. Observa bem, o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer, quando ele chega perto do rei Agripa, ele não precisou de um advogado para defender, ele mesmo se defendeu. Por quê? Porque ele era um fariseu. Ele era um fariseu e ele tinha convertido ao cristianismo. Então a Bíblia vai dizer que ele rogou, ou então, por quer dizer, ele convidou Jesus para ir até sua casa para jantar. E Jesus, meus irmãos, não só ia na casa de pecadores, Jesus não só ia na casa de publicano, Jesus também, ele foi na casa do fariseu, porque os fariseus diziam, esse aí gosta de comer com pecadores e com publicano. Jesus, ele quebra mais um paradigma. Jesus quebra, meus irmãos, mais uma coisa que os fariseus pensavam dele. Jesus aceitou o convite com o maior carinho. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus entra na sua sala, dentro da sua casa, Jesus ele senta na mesa. E naquela época, meus irmãos, a mesa não é como a mesa de hoje, tem as cadeiras. Antigamente jogavam os tapetes, ou colocavam almofada, sentava, e quando se sentava, seus pés ficavam para trás. Você observa quando Jesus ceava com seus discípulos, Jesus sentava no chão e a mesa era baixa, era naquela antiguidade. Então Jesus, meus irmãos, recebeu o convite. Eu não sei o que tinha em cima da mesa, se era cordeiro, eu não sei se tinha vinho, só sei que tinha alguma coisa especial, era uma ceia, era um jantar. E o principal daquela ceia, meus irmãos, era o rabino da Galileia, Jesus de Nazaré. Ele era o principal ali dentro da
pecadora. Ora, todo mundo aqui são pecadores. Todo mundo aqui, meus irmãos, necessita da graça, do favor imerecido de Deus. Mas quando a Bíblia fala que era uma mulher pecadora, uns estudiosos falam que aquela mulher era, aleluia, uma mulher que, vamos assim dizer, uma meretriz, para os irmãos entenderem. Ela vendia o seu próprio corpo. Por isso, meus irmãos, que os fariseus tinham ela como uma pecadora. Aquele povo daquela região, daquele bairro, tinha ela como uma pecadora. Mas era uma pecadora, meus irmãos, revolucionária. Ela era uma pecadora, meus irmãos, que ficou sabendo que Jesus estava ali, uma pecadora que se arrependeu, uma pecadora, meus irmãos, diferente daqueles que estavam sentados sobre a mesa com Jesus, porque Jesus, ele não está, meus irmãos, interessado se a pessoa é fariseu, se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo. Ele está interessado em salvar pecadores, e se ele está interessado em salvar pecadores, pode ter certeza que ele chegou até aqui para salvar minha vida, para salvar tua vida, porque nós carecemos da graça de Deus. O que estava sendo discutido sobre aquela mesa, meus irmãos, a Bíblia não relata, mas a Bíblia vai dizer que essa mulher ficou sabendo. E observa, meus irmãos, quando o mestre ia na casa de alguém, de algum fariseu, Jesus era considerado mestre. Quando o mestre ia na casa de alguém, ele tinha que ser recepcionado, meus irmãos. Alguém tinha que lavar os pés dos criados, alguém tinha que dar um óculos santo, um beijo no rosto, ou na testa, ou na mão. Tinha, meus irmãos, que ungir a cabeça do convidado, mas Jesus não foi recepcionado, aleluia, com essas coisas que estavam instituídas na lei, quando um convidado de honra ia na sua casa. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher pecadora, ela faz algo que o fariseu não fez. Ela faz algo, meus irmãos, que as pessoas que estavam ali naquela mesa não fez com Jesus. Ela veio por trás, e a Bíblia vai dizer que quando ela chega por trás, ela começa a chorar, e as lágrimas foi tanto, que lavou os pés de Jesus, e ela beijava os pés de Jesus, enxugava o cabelo de Jesus com seus cabelos, e jogava um vaso de alabastro, um vaso de um perfume caríssimo nos pés de Jesus. Aquele era um ato de adoração, um ato, meus irmãos, de reverência, coisa que o fariseu não se reverenciou quando o mestre Jesus estava na casa dele. Eu quero dizer, aleluia, com você essa palavra. O importante, meus irmãos, não é estar na mesa, porque estar na mesa, meus irmãos, é querer se aparecer. O importante, meus irmãos, é estar sobre, debaixo da mesa, porque o segredo daquela mulher, meus irmãos, não foi ficar por cima da mesa, mas ela pensou consigo: se eu chegar aumente aos pés de Jesus, o rabino da Galileia, o mestre da Galileia, eu chegar ao pé dele, eu receberei a minha vitória. O que importa, meus irmãos, não é o que está sendo discutido em cima da mesa. O importante é chegar até os pés de Jesus. Porque, meus irmãos, quem chega aos pés de Jesus, ele é restaurado de toda a sua enfermidade. Quem chega aos pés de Jesus, ele é salvo pela sua misericórdia. Quem chega aos pés de Jesus, ele não tem, meus irmãos, tempo para falar mal, mediar, de benedizer. Quem chega aos pés de Jesus, meus irmãos, ele tem um tempo, meus irmãos, vamos assim dizer, um tempo para glorificar, um tempo para exaltar, um tempo para refletir sobre a sua vida espiritual. Aquela mulher, meus irmãos, ela reconhecia que tinha que chegar perto do rabino da Galileia, e quando ela chega perto de Jesus, um daqueles fariseus que estava sentado na mesa, que a Bíblia vai dizer que o nome dele é Simão, ele começou a criticar. Porque fariseu é isso, fariseu, ele gosta de criticar, fariseu gosta de apontar, ele julga, meus irmãos, bem quem prega mal, e julga mal quem prega bem. Ele julga mal quem prega mal e julga bem quem prega bem. O fariseu, ele gosta de orar para as pessoas verem ele orar.
O fariseu gosta de jejuar para as pessoas verem que o rosto dele está entristecido. Ele não lava o rosto, ele não escova o dente, para as pessoas verem que ele está jejuando. O fariseu, meus irmãos, gosta de apontar o cisco no olho do seu irmão, sendo que não tira a trava do teu olho. Toda vez que você vê Jesus pregando sobre, meus irmãos, a doutrina do demônio, Jesus vai falar sobre os fariseus. Os fariseus, meus irmãos, ele queria apertar a lei, ele queria colocar fardo pesado sobre o povo que estava ali e querendo, meus irmãos, andar de asas abertas. Ele estava encurtando, meus irmãos, a lei, ele estava querendo encurtar a salvação, meus irmãos, para as pessoas. Mas a Bíblia vai dizer que eles eram hipócritas, eles eram, meus irmãos, avarentos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia vai dizer: olha, se você tropeçar em uma da lei, das 613 leis, se você tropeçar em uma lei, você tropeçou em todos. E tem alguém, meus irmãos, que não é pecador? Todo mundo somos. Se nós não fôssemos pecadores, Jesus não tinha enviado, o nosso Deus não tinha enviado o seu Filho Jesus Cristo aqui para resgatar nós do pecado. Não tinha, não precisava de Jesus vir aqui. Abraão veio e pecou, pecou. Moisés veio, ele pecou, pecou. Davi, um homem segundo o coração de Deus, veio e pecou, pecou. Se você olhar todos, meus irmãos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a Bíblia vai dizer por intermédio de Paulo: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Exaltado seja o nome do Senhor. Paulo ainda vai dizer: esquecemos da lei e morremos para aquilo que estava retido, andando não na velhice da letra, mas em novidade de espírito. Os fariseus sobressavam para julgar. Os fariseus olhavam as pessoas, meus irmãos, ele não afrouxava a mão dele era apertada. Meus irmãos, eu sempre digo, eu falei até com o pastor Jeová, sempre eu ouço, meus irmãos, e paro para ouvir as pessoas mais velhas, que têm mais conhecimento na palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Pessoas que já passaram aquilo que nós estamos vivenciando, pessoas que têm experiência de vida. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, aleluia, que Roboão, ele não quis escutar os anciãos. Por causa disso, Deus dividiu a tribo: 10 vai para o norte, Israel, capital Samaria, e 2 vai para o sul, Judá, capital Jerusalém. Por quê? Porque eles não quis ouvir os conselhos dos anciãos. Ele escutou os conselhos do jovem da sua idade. Ele falou: olha, se o braço do seu pai é pesado, fala que o dedo mindinho do seu é mais pesado que o braço e que a mão do seu pai. Então, meus irmãos, dividiram-se as tribos: 10 vai para Jeroboão e 2 vai para Roboão. Então, entendendo, meus irmãos, aqui que esses doutores da lei, eles não estudavam, meus irmãos, não paravam para prestar atenção nos mínimos detalhes da Torá, aleluia, do Pentateuco. O negócio dele era só julgar, o negócio dele era só apontar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não importa como você chegou até aqui essa noite, mas se você chegou para adorar, se você chegou para glorificar, se você chegou colocando no seu coração: eu quero colocar somente a mão no pé do Cordeiro, pode ter certeza que você vai sair daqui agraciado pelo poder do Senhor Jesus. E observa, meus irmãos, que ele vai dizer: quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que toca, pois é uma pecadora. Observa, meus irmãos, que aqueles fariseus, ele chamou Jesus porque ele estava querendo ver profeta. Eu não corro atrás de profeta. Se alguém quiser passar um recado para mim, vem e passa para mim. Se mandar ligar para mim para ir lá receber algum recado, eu não vou. Profeta, meus irmãos, entrega. Não importa o tanto que vai doer. A Bíblia vai dizer que Deus falou com Jeremias: eu vou te passar, Jeremias, as coisas para você levantar, para você derrubar. O importante é que você fale.
e se pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. O profeta, meus irmãos, ele estava querendo receber um profeta, e ele pensou consigo no seu coração. Jesus, ele era 100% homem, mas 100% Deus. Ele conhecia pela sua onisciência, a sua onisciência, a sua presciência. Ele conhecia o coração daquele fariseu. Quando ele falou: olha, se esse homem fosse profeta, ele sabia que estava beijando os seus pés, ele sabia que estava chorando nos seus pés, ele sabia que estava enxugando os seus pés com o cabelo, ele sabia que estava jogando um unguento, um perfume cheiroso nos seus pés. Mas, meus irmãos, um viajante, quando vinha, o mestre da lei, ele chegava até a casa de alguém, um convidado, alguém tinha que lavar o rosto dele, alguém tinha que lavar os pés dele. É um sinal de reverência, mas eles não fez isso. E Jesus vai dizer, e respondeu Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: dize a mestre. Imagina aquele fariseu dizendo: ele vai elogiar o banquete, ele vai passar uma profecia para mim, ele vai passar uma revelação para mim, ele vai falar alguma coisa a meu respeito. Mas Jesus Cristo, meus irmãos, ele veio na contramão do mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus falou: olha, certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e outro 50 dinheiro, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos, os 2. Diz-lhe, pois, qual deles o amará mais? E Simão, fariseu, respondeu e disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse-lhe: julgaste bem. Porque uma coisa que o fariseu faz é julgar, e julga muito bem. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós não tínhamos como pagar os nossos pecados, porque os nossos pecados, meus irmãos, a agonia era tão grande, que Jesus carregou na cruz do Calvário. Os pecados, meus irmãos, naqueles que ainda há de vir, porque, meus irmãos, uma criança, ela não tem o seu intelecto, ela não tem ainda o pecado, o seu intelecto do pecado, não sabe decidir o bem e o mal, mas ela nasceu através do pecado, como diz Davi no Salmo 139: eu fui formado em pecado no ventre da minha mãe. Então todos, meus irmãos, nascem em pecado, herdando a velha natureza adâmica, e nós não tínhamos como pagar esse pecado. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele perdoou o meu pecado, perdoou o seu pecado, através de quê? Através da missão de carregar até a cruz, até o monte do Gólgota chamado Caveira. Jesus, meus irmãos, ele carregou os nossos pecados, cada chibatada, cada espinho, a coroa de espinho que colocou sobre a cabeça de Jesus. Uns historiadores dizem que tinha 70 espinhos, outros falam que tinha 72 espinhos, simbolizando, meus irmãos, o tanto, aleluia, que Jesus Cristo é misericordioso. Pedro falou com Jesus: Senhor, se alguém me ofender, eu posso, aleluia, liberar o perdão. Então, se eu pedir perdão a alguém, ele pode perdoar até 7 vezes, ou então posso liberar o perdão até 7 vezes. Jesus falou: não somente 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 vai dar o quê? 490 vezes. Imagina, meus irmãos, você errando 490 vezes. A gente erra muito mais. Só de a gente colocar o pé nessa terra, a gente já está pecando. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele não vai colocar o pé sobre a terra, ele vai ficar nos ares, e nós vamos ouvir o som da trombeta. Por quê, meus irmãos? Porque essa terra está toda poluída. A Bíblia vai dizer que nós estamos vivendo um tempo pior do que o tempo de Noé. A pessoa casa hoje, no outro dia já descasa, e assim, meus irmãos, não deu certo, e vai, a fila vai andando, as pessoas estão matando o pai matando o filho, é uma briga por causa de herança, meus irmãos. Mas aquela mulher me ensinou para mim, aquela mulher me ensinou para você ricas lições aqui essa noite, porque, meus irmãos, ela chegou até o pé do cordeiro, ela não quis ficar em cima
mesa, ela chegou por trás, porque muitas pessoas querem chegar na frente, muitas pessoas querem ser, meus irmãos, a cereja do bolo. Não seja a cereja do bolo, não queira ficar, meus irmãos, aleluia, para todo mundo te ver. Enquanto mais você descer, enquanto mais você humilhar, mais Deus ele vai te honrar e vai te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele fala: olha, aquele que mais pecou, que aquele que o Senhor perdoou ele mais, esse foi o mais que o Senhor perdoou, que ele que devia 500 dinheiro. Quando você vê alguém, meus irmãos, dentro da igreja, pulando, glorificando, não venha falar, meus irmãos, sem essa meninice. Você não sabe o tanto que Deus perdoou essa pessoa. É melhor ser menino na igreja do que ser menino aí fora, usando droga, ou participando das coisas do mundo aí fora, coisas desagrada a Deus. É melhor, meus irmãos, ser menino pulando dentro da igreja, glorificando, exaltando o nome do Senhor, do que, meus irmãos, ser participante da mesa do mundo aí fora. Aquela mulher, meus irmãos, ela veio debaixo da mesa, e se você reparar, meus irmãos, ela derramou a lágrima, e ela ungiu os pés de Jesus com unguento, um perfume cheiroso. Unguento, meus irmãos, um perfume cheiroso fala de unção. Quando você chega até o pé do Cordeiro, meus irmãos, pode ter certeza, não precisa ser na frente, não precisa ser atrás, em qualquer lugar que você chega até Jesus, você é cheio da unção do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele falou: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu rosto. Deus falou com Moisés: Moisés, ninguém que viu meu rosto ficou vivo. E a Bíblia fala que Jesus falava com ele cara a cara. Aquele é o modo simbólico de dizer. Mas ninguém viu o rosto de Deus. Viu o rosto de Jesus quando Jesus estava aqui na terra. João, ele viu o rosto de Jesus, ele ressuscitado, ele glorificado. João viu, o apóstolo Paulo também viu. Ele falou que viu coisas inefáveis que não tem como explicar. Então, meus irmãos, Deus falou com Moisés: olha, está vendo aquela fenda ali, aquela pedra? Você fica atrás dela, minha mão vai ficar sobre você, e quando eu passar, vou tirar minha mão, você vai me ver por trás. E assim Moisés fez. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Moisés ele viu as costas de Deus, ele começou a glorificar o nome de Deus. Meus irmãos, não precisa, meus irmãos, chegar na frente, porque pessoas hoje brigam, meus irmãos, por lugares na igreja, brigam, meus irmãos, por causa de posições sociais, brigam por causa de cargo eclesiástico. Meus irmãos, não importa, o importante é que você chegou até a casa do rei. Não importa se esteja em cima, não importa se esteja embaixo, o importante é que você chegou até o pé do Cordeiro e ele te deu unção sobre a tua vida nessa noite. De muitas coisas louváveis. Se você chegou até Cristo, se você chegou até aqui hoje, pode ter certeza, o Senhor está lá fechando sepultura. O Senhor está entrando com providência lá na área da saúde. O Senhor está entrando naquele casamento que o inimigo falou que ia destruir. O Senhor está repreendendo a obra da macumba, da feitiçaria, da bruxaria que foi feito para derrotar, para acabar com a sua família, deixar você triste. Tantas pessoas, meus irmãos, que dormem através de remédio, pessoas ricas, pessoas, meus irmãos, milionárias, não conseguem dormir à noite, porque o seu coração está no dinheiro, o seu coração está nas coisas banais da terra. Mas se o seu coração estiver em Cristo, às vezes você não tem nem 100 reais na conta, às vezes você não tem nem o dinheiro de comprar um picolé para sua namorada, para o seu namorado, você não tem nem o dinheiro para comprar um presente para sua esposa, para o seu esposo, você não tem nem o dinheiro para comprar um presente de 10 reais, você recebe só no final do mês. Mas, meus irmãos, você deita na sua cama e você dorme. Eu falei com o irmão Modesto de fora, tem pessoa que deita, dorme, se deixar, acorda
4, 5 horas. Por quê? Davi fala: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E a gente sabe o sono que dá é Deus. Tem pessoas, meus irmãos, eu entendo, tem pessoas que têm problema, na mente. Isso aí, meus irmãos, cabe a medicina, receituar remédio para a pessoa dormir. Eu, um tempo atrás, eu estava custando dormir. Eu falo para os irmãos, eu estava tomando até remédio para dormir. Tanta preocupação. E eu peguei o remédio, meus irmãos, um tal de Dizepam. Então meu remédio cheguei até babar, acordei de 3, 4 horas da tarde. Falei, meu Deus, eu levantei assim, meio cambaleando, deitei na cama e dormi de novo. Aí acordei de noite na hora de ir para a igreja. Aí na hora de eu pregar, parece que na minha mente. Ainda bem que eu falei, quando cheguei lá, eu falei que eu estava um pouco passando mal, estava meu auxiliar do meu lado. O Raul, ele foi e me ajudou no dia. Não falei nada para ninguém. Não falei com a minha esposa, não falei com ele, não falei com ninguém, guardei para mim. Porque, meus irmãos, tem pessoas que tomam 2, 3 Zepam e não conseguem dormir direito ainda. É tanta preocupação psicológica. É o pensamento, meus irmãos, no filho que está nas drogas. É o pensamento do marido que se encontra na cachaça, no jogo de azar. É o pensamento que se encontra num parente que está, meus irmãos, desenganado pela medicina. É tantos pensamentos, meus irmãos, que tiram o nosso sono. A Bíblia vai dizer que o rei Dário, meus irmãos, amava tanto Daniel que ele não conseguiu dormir. As pessoas queriam tocar, meus irmãos, flauta para ele. Ele falou: não pode sair daqui. Ele ficou a noite toda acordado, preocupado com Daniel, porque ele assinou um decreto sem saber que ia prejudicar o seu amigo. Meus irmãos, o sono quem dá é Deus. Mas tem pessoas que não dormem, meus irmãos, por causa de preocupação. E nós estamos vivendo, meus irmãos, no século 21, que tudo que acontece, meus irmãos, tira o nosso sono. É ansiedade. Eu estava preocupado, meus irmãos, em fazer uma prova. Eu estava preocupado, meus irmãos, minha mãe, ela está internada no hospital. Ela está fazendo, meus irmãos, quimioterapia. Ela está com câncer. Eu tenho orado para ela. E só Deus sabe, meus irmãos, como eu cheguei até aqui. E hoje eu já ministrei Santa Ceia na casa de algumas pessoas, ontem também. E só Deus sabe como nós chegamos aqui para pregar a palavra. E a gente tem que pregar a palavra, meus irmãos, esquecendo dos problemas. Porque se você não tiver o som do Espírito Santo sobre a tua cabeça, meus irmãos, não sai nada. E isso, meus irmãos, que Deus vai fazer sobre a tua vida aqui essa noite. Você vai sair daqui com óleo sobre a tua cabeça e a tua veste branca como a neve. Você vai sair daqui restaurada. Você vai sair daqui glorificando o nome do Senhor. Jesus falou com aquele fariseu: olha, eu cheguei até aqui, cheguei até você, você não me deu um beijo. Você não me deu um beijo na testa, você não me deu um beijo na mão. Essa mulher não para de beijar meu pé. Você não lavou meus pés. Essa mulher, ela está lavando meus pés com as lágrimas, está chorando tanto. A emoção dessa mulher, ela teve quando ela ficou sabendo que estava, que ela está chorando. Ela não para de enxugar também o meu pé com os cabelos dela. Imagina que tinha um cabelo muito grande, para enxugar o cabelo, né, meus irmãos? Enxugar o cabelo, ela podia ter enxugado com uma toalha, mas ela enxugou com o cabelo, porque enxugar com o cabelo custa secar. Você já viu como você passa o cabelo assim? O cabelo tem molhado, vai molhar mais. Mas ela estava enxugando os cabelos, porque quanto mais, meus irmãos, mais lágrimas saem do teu rosto, mais Deus vai ouvir a tua oração e Deus vai responder as tuas lágrimas. Tem pessoas, meus irmãos, que não conseguem mais chorar, as lágrimas secou. Tem pessoa que chega na igreja, meus irmãos, a pessoa olha assim e pensa que a pessoa está dormindo, não está dormindo, porque não tem palavra mais para falar, não tem lágrima mais, não consegue descer mais lágrimas, já chorou tanto, já orou tanto. E Deus, Ele conhece, meus irmãos, Deus, Ele pega o gemido que está dentro da alma. O Espírito Santo, Ele pega e interpreta diante do Pai. Não importa, meus irmãos, se o fariseu levantou contra a tua vida, o fariseu que vamos, meus irmãos, contextualizar, falar que pode ser o diabo. Não importa se o diabo levantou contra a tua vida, não importa o diabo se ele falou que você pecou, não importa se o diabo falou que você pecou 3, 4 anos, 5 anos atrás. Deus já pegou os seus pecados
e jogou no lago do esquecimento e está te dando vitória nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. E por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Meus irmãos, às vezes a pessoa chega na igreja, parece que bebeu vinagre, parece que chupou limão, aquela cara ruim. E às vezes, meus irmãos, tem pessoas que entendem isso e falam, parece que aquela irmã, ela, parece que ela não gosta de mim. Você não sabe o que ela passou dentro da casa dela. A gente não sabe o que o irmão passou dentro da casa dele. A gente tem que ter, meus irmãos, vamos dizer, a misericórdia do nosso coração, colocar no lugar do outro. A gente tem que colocar no lugar do irmão. Você não sabe o que ele passou. Às vezes ele teve uma discussão dentro da sua casa. Às vezes o filho falou um palavrão e a mãe chorou. Às vezes, meus irmãos, o filho, ele falou uma palavra para o pai, e o pai pegou e jogou uma palavra de maldição para o filho chegou na igreja chorando, ou então com a cara fechada, porque às vezes a pessoa não é de chorar, mas a cara dele, fechada, já mostra, meus irmãos, que ele está com o coração triste. E às vezes ele julga as pessoas só no olhar. Meus irmãos, não vamos julgar ninguém, porque ninguém sabe, meus irmãos, a cruz que cada um está carregando aqui. Porque julgar é fácil. É fácil julgar, meus irmãos, um irmãozinho. É fácil julgar uma irmãzinha. Às vezes, meus irmãos, a irmãzinha não tem dinheiro nem de comprar uma roupa. E às vezes os fariseus ficam olhando ali, aquele irmão só tem aquela roupa. Aquele irmão só tem aquele sapato furado aí do lado esquerdo. Meus irmãos, quando a gente descobrir o que é o amor, o que é adorar no pé do Cordeiro, a gente vai tirar isso do coração da gente. A gente vai tirar essas indiferenças. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós temos que amar um ao outro como Cristo amou a igreja dele. Nós temos que amar. Dependente, meus irmãos, se você não conversa com o irmão, às vezes o tipo sanguíneo de um e de outro não combina. Mas você não precisa errar com o seu irmão. Dá para o Senhor. E cada um fica no seu canto. Mas não julga, meus irmãos, a aparência. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus, ele operou 2 milagres. Quantos milagres? 2 milagres. Observa. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Os pecados dela foi perdoado, um milagre. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Os fariseus dizendo: quem é este? E disse-lhe a mulher, Jesus falou com ela: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela recebeu 2 milagres. Ela foi perdoada do teu pecado, ainda ela recebeu um nome no livro da vida, um livro grandão lá no céu. Eu tenho certeza que o seu nome está escrito lá e os teus pecados foram perdoados aqui essa noite. Não importa o que você pecou, mas o teu pecado foi perdoado. Glória a Deus. Fica com essa palavra, glória a Deus. Eu vou orar aqui. Glória a Deus. Começa a dar glória, 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 glória a Deus. Deus querido, Deus maravilhoso, Deus amado. Abençoa, Pai, a igreja, Senhor. Abençoa minha vida, abençoa a vida de cada irmão. Que nós venhamos ser cada vez mais, Senhor, humilde na tua presença. Essa irmã que chegou machucada por causa da tua palavra. Essa irmã que chegou triste, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai. Entra na peleja, entra na batalha, meu Deus. Entra na batalha em prol dessa irmã. Abra as portas do emprego, meu Deus. Joga
Senhor.